Será que de fato funções trigonométricas caem mesmo no Enem? Pessoal, cai sim, viu? Pouco, porém já caiu sim alguns anos aí anteriores, ok? Olha só, o Enem, ele adora contextualizar os assuntos, certo? E onde é que as funções trigonométricas vão entrar nesse quesito aí? O que acontece? Toda e qualquer função trigonométrica, principalmente função seno e cosseno, elas são funções periódicas, certo? Todo e qualquer fenômeno, né, que fica oscilando, ou seja, que fica repetindo, você consegue equacionar, né, você consegue estabelecer, você consegue criar, né, uma função em que você vai utilizar algumas das relações trigonométricas como suporte. As mais básicas são quais? As funções seno e cosseno. Por conta disso, pessoal, eu vou preparar assim uma série de 3 vídeos, né, em que esse primeiro vídeo nós vamos ver uma parte teórica, um super resumo, né, do que a gente não pode esquecer de jeito nenhum assim da função seno e cosseno, né, para resolver as questõezinhas aí, ok? Que nem eu falei, vai ser um super resumo, eu não vou aprofundar, tá bom? Assim, no tema, e a parte 2, parte 3 vão ser as questões, né, que já caíram no Enem, de 2010 para cá, em que caiu sim alguma funçãozinha aí, eu vou resolver para vocês aqui, tá bom? Tamo junto, então vamos que vamos, pessoal. Vamos começar, galerinha. Vamos começar primeiro com a funçãozinha seno. Bom, o que que eu não posso esquecer de jeito nenhum da funçãozinha seno? Olha só, pessoal. Tanto a função seno quanto a função cosseno, primeira coisa, imagem. Imagem de uma função. Olha só, pessoal, para nós aqui, a funçãozinha seno, a imagem ela vai ficar oscilando entre -1 e 1. Ou seja, o menor valor da função seno é 1 e o maior valor da função seno, aliás, o menor é -1 e o maior vai ser igual a 1, ok? E outra coisa importante, galerinha, o período da função seno. O período da função seno vai ser sempre igual, né? Padrão aqui, né? 2π radianos, ok? Pessoal, é o seguinte, eu comentei com vocês que toda e qualquer função trigonométrica vai utilizar alguma relação trigonométrica como suporte. Para o nosso caso aqui, a funçãozinha seno, pessoal, a funçãozinha seno, eu vou colocar uma expressãozinha aqui um pouquinho diferente, mas que é importante a gente já acostumar com esses negocinhos aqui, tá bom? Ou seja, pessoal, uma função seno é do tipo, ó, um f de x, que vai ser igual, ó, a azinho mais bzinho, que multiplica o seno de Czinho x mais Dzinho. Leandro do céu, o que é esse negócio aí? Gente, é o seguinte, ó. Essa aí é uma função em que eu tenho 4 parâmetros para analisar. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Para nós aqui, para esse super resumo, eu vou trabalhar somente com 3, que é o Azinho, Bzinho e Czinho, ok? Tá. O que cada um desses carinhas aí faz assim na sua função? Gente, é o seguinte, olha só. O Azinho, o Azinho ele vai servir para deslocar a sua função ou para cima ou para baixo no eixo Y. O Bzinho, ele vai o quê? Dilatar ou contrair a imagem, tá bom? A imagem da sua função. Então, peraí. Tanto o Azinho quanto o Bzinho, eles modificam, eles alteram a imagem da função seno. É isso mesmo. Por padrão, a nossa função seno, ela tem imagem que, enfim, fica oscilando entre -1, que é o menor valor, e o maior valor, que é 1, ok? Se eu posso modificar esse negócio, ou seja, eu posso deslocar tanto para cima quanto para baixo no eixo Y, ou também posso dilatar, né, aumentar a amplitude da imagem, ou contrair, ou seja, diminuir a amplitude da imagem, ok, pessoal? Outra coisa importante, galerinha, é o Czinho aqui, ó. O Czinho, ele vai alterar o período da sua função. Como assim? Se você quiser alterar o período da sua função, é o seguinte, pessoal, ó, gravem isso aqui, ó. O período da função seno vai ser igual a 2π dividido pelo módulo de Czinho, ok? Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo para a gente calcular esse negócio aí, ok? Outra coisa importante, pessoal, que a gente precisa lembrar, o gráfico, tá bom? O gráfico da função seno. Então, eu vou colocar um gráfico bem rascunhado aqui mesmo, assim, sem muito complicação, vou fazer a mão livre mesmo, tá bom, pessoal? Olha só,
que nós temos aqui? Um eixo X, vou colocar os valores, né, dos ângulos aqui, no caso, ó, em radianos, começando em 0 radianos. Aqui eu vou colocar π sobre 2 radianos, aqui ó, π radianos, aqui 3 meios de π radianos e 2 π radianos completando uma volta, certo? O que acontece, pessoal? Lá da circunferência trigonométrica, quando o seu ângulo é 0 radianos, quanto é que vale o seno de zero? É zero, certo? Ah, outra coisa importante, ó. Aqui no eixo Y, a minha imagem fica oscilando entre menos 1 e 1. O maior valor vai ser 1, o menor valor vai ser menos 1, ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vou colocar uns pontinhos e vou esboçar um gráfico, certo? Quando o ângulo for igual a π sobre 2 radianos, o seno de π sobre 2, ou seja, o seno de 90, nós sabemos que vale 1, lá da circunferência trigonométrica, ok? Quando o ângulo for igual a π radianos, quanto é que vale o seno de π radianos, pessoal? Vale zero. Quando for 3 meios de π radianos, o nosso seno vale quanto? Vale menos 1. E quando for 2π, ou seja, uma volta completa, o seno vale zero. Ok. Pessoal, fazendo um esboço aqui, né, um esboço, o gráfico da função seno tem essa característica aí, ó. Vai começar no meio, né, no meio da amplitude da sua imagem, no caso, em zero, vai para o valor máximo, volta para o meio aqui, vai para o valor mínimo e retorna para o valor central, tá bom? O valor que está no meio da amplitude, certo? Essa aqui é a característica de uma função, de um gráfico da função seno, tá bom, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhadinha na função cosseno, tá bom, pessoal? Na função cosseno. Então, bora lá. A função cosseno, pessoal, olha só, vai repetir muita coisa da função seno. Então, vamos lá. Imagem da função cosseno. Vamos lá, imagem da função cosseno. A minha imagem, pessoal, mesmo esqueminha, ó, vai ficar oscilando entre menos 1 e 1, tá bom? O cosseno, a nossa função cosseno, certo? Período, pessoal. Período da função cosseno também vai ser igual a 2π radianos, certo? Gente, seguinte. Função cosseno. f de x é igual a azinho mais bzinho, que multiplica o cosseno de czinho x mais dzinho. Pera aí, Leandro, isso aqui é a mesma equaçãozinha que nem eu falei com vocês. Toda e qualquer função trigonométrica, ela vai ter esses parâmetros, tá bom? Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. O que vai mudar é aqui, ó, qual relação métrica, né? Qual relação trigonométrica que você está utilizando como suporte, tá bom? Gente, mesmo esqueminha, ó. Azinho e Bzinho, gravem isso. Azinho e Bzinho alteram a imagem da sua função. O Azinho, ele desloca a sua função para cima ou para baixo no eixo Y. O Bzinho, de duas uma, ou ele vai dilatar ou contrair a sua imagem. Ou seja, ou ele aumenta ou diminui a amplitude, tá bom, da sua função. O Czinho, pessoal, ele vai alterar o seu período, tá bom? Vai alterar o período da função. Como assim, Leandro? Seguinte, ó. O período, né? No caso, você for calcular o período da função cosseno, vai ser o quê? Ó? 2π dividido pelo módulo, tá bom? Um módulo de Czinho. Gravem isso aí, pessoal. Agora, olha só. Um esboço bem rapidão aqui. Um esboço bem rapidão do gráfico, né? De uma função cosseno, para a gente poder comparar, né? Comparar com a função seno também, certo? Pessoal, olha só o que eu vou fazer aqui. A imagem, né, a imagem da função cosseno fica oscilando entre menos 1 e 1, tá bom? Os ângulos agora, ó, 0, π sobre 2, π radianos, 3 meios de π radianos e 2π radianos, ok? O que acontece, ó? Quando o seu ângulo for igual a 0 radianos, quanto é que vale o cosseno de zero? Lá da circunferência trigonométrica, o cosseno de zero vale 1, tá bom? Show de bola. Quando o ângulo for, no caso, ó, π sobre 2 radianos, ou seja, o cosseno de 90, nós sabemos que vale quanto? Ó, vale zero, ok? Quando o ângulo for π radianos, ou seja, 180 graus, o nosso cosseno vale quanto? Ó, vale menos 1, certo? E quando for 3 meios, né? 3 meios de π radianos, o cosseno vale quanto? Ó, vale zero. E quando for 2π radianos, nosso cosseno vale quanto? Vale 1. Ok, pessoal. Daqui
que eu vou fazer? Ó? Eu vou ligar esses pontinhos, ó, vou esboçar aqui mais ou menos o gráfico, né? O gráfico da função cosseno. Ficou um pouquinho torto, né? Mas deu para entender mais ou menos, não deu, pessoal? Fala a verdade aí. Olha só, o que eu preciso, assim, lembrar da função cosseno? O gráfico, né? Nesse caso aqui, ó, a minha função começa com o valor máximo, ok? Vai até o valor mínimo cá embaixo e volta para o valor máximo. Gente, é o seguinte, o gráfico da função seno e da função cosseno, eles basicamente são os mesmos, tá bom? É que existe uma diferença de 90 graus ali. A curva é a mesma, ok? A curva vai ser a mesma, certo? Existe uma diferença de fase entre os gráficos de 90 graus. Por isso que a ideia é bem parecida aí, ok, pessoal? Gente, é o seguinte, como eu falei com vocês, essa primeira parte nós vamos ver assim mais teoria, né, e uns exemplos bem mastigadinhos resolvidos, porque ah, as questões do Enem, elas são todas contextualizadas, né? Então, na parte 2 e 3, nós vamos resolver as questões do Enem que precisava desse negocinho aí. E não era difícil não, tá bom, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos a serem resolvidos. Olha só, pessoal. Essa primeira funçãozinha aqui, ó, f de x é igual a 2 mais 3 vezes o seno de 2x. Primeira coisa, pessoal, quanto é que vale a imagem desse negócio? Olha só, notem que o nosso Azinho, ó, o nosso Azinho vale quanto? Ó, o nosso Azinho vale 2, o Bzinho vale 3 e o Czinho vale quanto? Vale 2. Olha só, de cara, a nossa imagem vai ser o seguinte, ó, eu sei que a imagem da minha função seno fica oscilando entre menos 1 e 1, correto? Aqui acontece, como o Bzinho ali, né? Como o Bzinho ele é um valor diferente de 1, então primeiro a gente vai aumentar a amplitude da função, ou seja, vamos dilatar a imagem. Então vamos multiplicar por 3 aqui e aqui também, ó. Então olha só, o que está acontecendo aqui, pessoal? É o seguinte, antes a minha imagem ficava indo de menos 1 até 1. Agora está indo o quê? Ó? De menos 3 até 3, ok? Então, olha só. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi dilatar, né, a nossa imagem, foi aumentar a amplitude, que antes ia de menos 1 até 1, agora vai de quanto? Ó, vai de menos 3 até 3, ok? Segundo passo, pessoal, eu vou deslocar a minha função. Quem que vai fazer esse negócio aí? É o Azinho, né? O Azinho vale 2. Então, quer dizer o seguinte, ó, vamos lá. Primeira coisa, eu aumentei, né, a amplitude. Antes ia de menos 1 até 1, agora vai de quanto até quanto? Ó, vai de menos 3 até 3. Segundo passo, pessoal, aquele 2 ali, que é o nosso Azinho, ele vai deslocar a nossa função 2 unidades o quê? Para cima. Se fosse negativo, seria o quê? 2 unidades para baixo, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar, ó, mais 2 aqui e aqui também. Ou seja, pessoal, a nossa imagem, né? A imagem dessa funçãozinha aí, ó, a imagem vai ser quanto, ó? Vamos lá. Menos 3 aqui com mais 2, menos 1. Ó, que legal, voltou para menos 1, né? E aqui, ó, 3 com mais 2, 5. Ou seja, a nossa imagem agora, ela fica oscilando do menor valor, que vai ser menos 1, até o maior valor, que vale quanto? Vale 5. Outra coisa importante, pessoal, é o período dessa função, tá bom? O período da função, pessoal, da função seno no caso, vale 2π dividido pelo módulo de Czinho, né? Bom, quem que é o Czinho para nós ali? O Czinho é quem? É o 2, né? Então, olha só, vai ser o quê? 2π dividido por 2, de tal forma que o nosso período vai ser igual a π radianos, tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Você tem uma função trigonométrica, no caso, a função seno, né? Pediu para você a imagem e pediu o período, super tranquilo. O que você vai fazer? A sua imagem, você vai colocar o menos 1 e 1, ok? Você vai, primeira coisa, vai multiplicar pelo Bzinho, no nosso caso vale 3, certo? Depois você soma com o Azinho, que no nosso caso vale 2. Ok, a nossa imagem então, ela sai de menos 1 para menos 1 até 5. E o nosso período, pessoal, super tranquilo, ó. Você, o que você tem que fazer, ó? Pegar o 2π radianos e dividir pelo módulo de Czinho. O Czinho vale quem? Vale quanto, né? Vale 2. Então, nosso período vale π radianos, ok? Pessoal, olha só. Agora aqui embaixo, a nossa outra função, né? É um f de x aqui, ó, que é igual a 4 mais 6 cosseno de 3x.
Imagem e período, pessoal. Mesmo esqueminha, ó. A minha imagem. Nós sabemos que a imagem da função cosseno fica oscilando entre menos 1 e 1, correto? Primeira coisa que tem que fazer é multiplicar pelo bezinho. Quem que é o bezinho, pessoal, para nós ler? O bezinho é o 6, tá bom? Então, multiplico aqui, ó, 6 aqui e aqui também. Depois eu somo com o azinho. O azinho vale quanto? Vale 4, né? Vale 4. Aqui e aqui também, ó. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só. A imagem da função cosseno, ela fica oscilando, né? Entre menos 1 e 1, correto? Quando eu estou multiplicando por 6, quer dizer o quê? Eu estou alterando a amplitude, estou alterando a imagem, estou dilatando a imagem. Então está indo, ó, de menos 6 cá embaixo, né? Até um 6 cá em cima, ok? E o azinho, pessoal, o azinho sendo igual a 4, esse 4 faz o quê? Ele desloca a função 4 unidades para cima. Então, a primeira coisa que temos que fazer é o quê? Dilatar a imagem, depois temos que deslocar a imagem, tá bom? Então, olha só. A nossa imagem aqui agora, olha só o que está acontecendo, ó, vamos lá. Menos 1 vezes 6, menos 6. Com 4, pessoal, menos 2. E 1 vezes 6, 6. Com 4, 10. Ou seja, pessoal, a minha imagem agora, né, dessa função, vai o quê? De menos 2 até 10. Menor valor, menos 2. Maior valor, igual a 10. O período, pessoal, o período dessa função aí agora, ó. O período vai ser igual a 2π dividido pelo módulo de quem? De Czinho, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quem que é o Czinho no caso? Ó, o Czinho é o 3. Então, o período vai ser o quê? Olha, 2π dividido pelo módulo de 3, né, que é o próprio 3. Está aqui o período dessa função aí. Imagem dessa função e o período. Só isso, pessoal. Tranquilinho? Bom, vamos para o último exemplo em que nós temos aqui, pessoal, um gráfico, né? Eu tenho um gráfico, olha, de cara, pessoal, esse gráfico aí é o gráfico de uma função seno. Por que que é uma função seno, galerinha? Olha só, não erre isso, por favor. Qual a diferença assim do seno para o cosseno? O seno, pessoal, sempre começa, ó, quando o ângulo for igual a zero, o seno começa aqui no meio certinho, né? Na metade da amplitude da sua imagem, ou seja, tá bem no meio aqui, tá bom? Ou seja, isso aqui é o gráfico de uma função seno. Ok, o que eu preciso descobrir aqui, pessoal? Os coeficientes Azinho, Bzinho e Czinho, tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Como é que eu vou descobrir esse negócio? Gente, o Czinho, o mais fácil deles é o Czinho. Por quê? O Czinho está relacionado ao período da sua função. Nós sabemos que o período, pessoal, o período da função, no caso, função seno, é o que? Olha, vale 2π dividido pelo módulo de Czinho, tá bom? Vou colocar um Czinho aqui, sem um módulo, tá bom? Ficar mais simples, beleza? Tá, Leandro, quanto é que vale o período desse negócio aí? Gente, é você olhar para o gráfico e extrair o período, de cara. Vale 2π? Não, pessoal. Ó, o período, no caso aqui, ó, olha só. A minha função seno começa aqui, ó, em 5, vai lá em cima em 8, volta para o 5, vai lá embaixo, né, no valor igual a 2, ok? E retorna o que, ó? Retorna para o valor igual a 5. Ou seja, eu tenho que, no caso, se eu pensasse, né, na circunferência trigonométrica, eu teria, no caso, uma volta na circunferência trigonométrica, certo? Vou sair do valor médio, vou para o valor máximo, depois o mínimo e retorno para o ponto inicial, ou seja, tem um período. Quanto é que vale o período, pessoal? Olha, apenas olhando para o gráfico, ó, o seu período vale π radianos. Opa, então peraí, esse aqui é meu período? Exatamente. Então, pessoal, olha só o que vai acontecer, ó. Nós sabemos que o período, no caso, vale quanto? Ó, vale π radianos. Π radianos tem que ser igual a 2π dividido por Czinho. Gente, quem que vai ser o Czinho nessa história aqui, ó? O Czinho vai ser igual a quanto, ó? 2π dividido por π, de tal forma que o Czinho vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, tá bom? O Czinho vai ser igual a 2, ok? Vamos colocar o 2 cá em cima, bonitinho. Tá, Leandro, e o Azinho e o Bzinho? Gente, é o seguinte, ó. Lembra que eu falei com vocês que o Azinho e o Bzinho eles servem para alterar a imagem? Tá. Quem que é a imagem, no caso aí, né? Quem são os limites da nossa imagem aí dessa função seno? O maior valor, pessoal, o maior valor tá aqui, ó, é o 8. O menor valor tá aqui, ó, que vale quanto? Vale 2. Aí, gente, olha só, um bizu super maneiro, super esperto. Olha só. Azinho e Bzinho modificam a imagem, correto? Então, o que acontece?
Para o valor máximo, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar Azinho mais Bzinho. Para o valor máximo, Azinho mais Bzinho tem que ser igual a quanto? Igual a 8. Para o valor mínimo, eu vou ter o quê? Ó? Azinho menos Bzinho tem que ser igual a quanto? Ó? Tem que ser igual a 2. Opa, tem um sisteminha linear? Exatamente, pessoal. Olha só. Aqui, né? Equaçãozinha 1 e equaçãozinha 2, para ficar bonitinho, né? Para ficar legalzinho aí, ó. Quando você soma, né, essas duas equaçõezinhas, você tem o quê, ó? Azinho mais Azinho, 2Azinho. Mais Bzinho com menos Bzinho é 0, tá bom? E olha só, 8 com mais 2 ali, pessoal, vai ser igual a 10. Daqui, nós temos o quê? Que o nosso Azinho vale quanto? Vale 5, ok? Então, vamos colocar o 5 cá em cima, certo? E o Bzinho, pessoal? O Bzinho, olha só, você pode usar tanto a equaçãozinha 1 quanto a equaçãozinha 2 para descobrir o Bzinho. Ou utilizar a equaçãozinha 1 mesmo, ó. Então, o que acontece, ó? Quando o Azinho aqui foi igual a 5, ou seja, ah, puxar aqui para o lado, pronto. Ó, quando o nosso Azinho foi igual a 5, temos o quê, ó? Que 5 mais Bzinho vai ser igual a 8. Ou seja, pessoal, daqui você tem que o Bzinho vale quanto? Ó, 8 menos 5 igual a 3. Então tá ali os coeficientes, tá bom? Azinho, Bzinho e Czinho. Ah, Leandro, se eu precisasse escrever assim a função seno, como é que ficaria esse negócio aí? Gente, a funçãozinha seno ficaria assim, ó. Um f de x que é igual a Azinho. O Azinho vale quanto? Ó, vale 5. 5 mais o Bzinho, pessoal, vale quanto? Vale 3. 3 vezes. Por que eu sei que é o seno mesmo, pessoal? Que nem eu falei. Começa no meio aqui, ó. No meio. Na metade, né? Do valor máximo ao valor mínimo da imagem, tá bom? Então, 3 vezes o seno de Czinho. Caraca, bicho. Quem que é o Czinho? É o 2 ali, ó. Então, 2x. Então, pessoal, tá aqui a nossa funçãozinha, né? A nossa função que depende, né, da relação é, seno, tá bom, pessoal? Gente, é o seguinte, ó, essa foi a parte 1, foi uma revisão super rápida aqui de função trigonométrica. Eu acredito, assim, que na parte 2 e 3 vai ficar melhor, assim, porque ah, acho que resolver, assim, questões, né, questões anteriores do Enem é mais proveitoso. E é isso aí. Muito obrigado, tamo junto, valeu!